Pense em um símbolo. Há um símbolo no mundo que, há 2000 anos, representava o instrumento de tortura mais brutal e humilhante já criado. Era o patíbulo, o lugar de vergonha, o fim ignominioso de um criminoso. E, no entanto, esse mesmo símbolo se tornou, para bilhões de pessoas, o ícone da esperança, do amor e da vitória. A cruz. Como um instrumento de morte e de derrota se tornou o coração de uma fé que mudou o mundo. Como um evento tão terrível pode ser a base da nossa alegria e da nossa paz. Hoje, vamos olhar para o que a Bíblia chama de a loucura da cruz e desvendar, com seriedade e reverência, o que realmente aconteceu naquele lugar e como esse evento, que parece distante, é a fonte da sua salvação. E se você busca entender o amor que te salvou, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se na fonte eterna para sermos renovados pela palavra. E para já nos unirmos em gratidão, deixe um comentário dizendo: "Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício." Suas palavras são uma adoração. Para entender o poder da cruz, precisamos primeiro entender o que ela não foi. A morte de Jesus não foi a morte de um mártir qualquer que inspirou pessoas com sua filosofia. Ela foi a morte de um Salvador. Foi uma morte substitutiva, em nosso lugar. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos nós, de alguma forma, pecamos, desobedecemos a Deus e nos separamos dele. A perfeita justiça de Deus exigia que esse pecado fosse punido. Mas a sua infinita misericórdia e amor não desejavam nos ver punidos. E na cruz, essas duas perfeições de Deus se encontraram. Deus, em sua sabedoria, preparou um plano. Ele colocou sobre Jesus todo o nosso pecado, toda a vergonha, toda a culpa, toda a maldade de toda a humanidade foi colocada sobre os ombros do Filho de Deus. Naquele momento, Jesus se tornou, nas palavras de Paulo, pecado por nós. A cruz foi o ápice de uma guerra espiritual que vinha sendo travada desde o Éden. Satanás, o príncipe das trevas, que havia enganado a humanidade e se tornado o Deus deste mundo, pensou que estava vencendo. A morte de Jesus era, na sua mente, a derrota final do Filho de Deus. Mas o que o inimigo não sabia era que a cruz não era o trono da derrota, era o trono da vitória. Foi na cruz que Jesus desarmou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles em si mesmo, como diz a carta aos Colossenses. A cruz foi o ato final de Jesus que quebrou o poder do pecado, o poder da morte e o poder de Satanás. É por isso que, para o mundo antigo, a cruz era uma loucura. Para os judeus, que esperavam um Messias que os libertaria do poder de Roma com uma espada, um Messias que morresse em um patíbulo romano, era um escândalo, um tropeço. Para os gregos, que valorizavam a sabedoria e a força, a ideia de um Deus que se torna homem e morre a morte de um criminoso era uma loucura, uma fraqueza impensável. Mas Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, nos diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A cruz não é apenas a prova do amor de Deus, é a demonstração mais poderosa de sua sabedoria e poder. Então, o que a cruz de Jesus conquistou para você? Qual é a aplicação prática de um evento que aconteceu há 2000 anos? O sangue de Jesus, derramado naquela cruz, conquistou para você 4 coisas inestimáveis. Primeiro, o perdão completo e total dos seus pecados. Não é um perdão parcial, não é um perdão que está na espera de que você melhore. É um perdão que apaga o seu registro de crimes, que justifica você, que te declara justo diante de Deus, não por suas obras, mas pelo que Ele fez por você. Como diz Romanos, a dívida foi paga. O registro de suas falhas foi pregado na cruz. Segundo, a cruz conquistou para você a paz com Deus. Antes da cruz, éramos inimigos de Deus. O pecado criou uma separação, mas a cruz removeu essa inimizade, quebrou a parede que nos separava. Agora, pela fé, somos reconciliados. Somos da família de Deus,
Não precisamos mais temer a ira de Deus. Podemos nos aproximar dele não como inimigos, mas como filhos amados que foram trazidos de volta para casa. Terceiro, o sacrifício de Jesus na cruz nos deu acesso direto à presença de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus no templo era separada por um véu gigantesco e espesso. Apenas o sumo sacerdote podia passar por ele, uma vez por ano, e com muito temor. A Bíblia nos conta que no momento em que Jesus morreu na cruz, esse véu se rasgou de cima para baixo. Isso não foi um acidente. Foi um sinal divino de que o caminho para a presença do Pai estava agora aberto para todos nós. Nós não precisamos mais de intermediários. Pelo sangue de Jesus, podemos nos aproximar do trono da graça a qualquer momento, com ousadia e confiança. E quarto, a cruz conquistou para nós o poder para vencer o pecado. Jesus não apenas nos perdoou do pecado, mas também nos libertou do seu poder e do seu domínio. O homem que vive debaixo da lei está em uma luta constante contra o pecado e sempre perde. Mas o homem que entende o poder da cruz é aquele que morre para o seu eu e vive para Cristo. Não se trata de negar o pecado, mas de saber que ele não tem mais autoridade sobre nós. A cruz nos dá o poder para dizer não à tentação, porque ela nos mostra que já morremos para o pecado em Cristo. A cruz, portanto, não é o fim da história. A cruz é o lugar onde nós morremos para o mundo e o mundo morre para nós. Ela muda a nossa perspectiva sobre tudo, nossos valores, nossas prioridades, nossas esperanças. Quando entendemos o que Jesus fez por nós na cruz, não podemos mais viver para nós mesmos. Nossas vidas são dadas em gratidão e adoração àquele que nos amou primeiro. E a nossa jornada na terra se torna uma jornada para carregar a nossa própria cruz, não para sermos salvos, mas como um sinal de que já fomos salvos e que morremos para a nossa própria vontade, para que a vontade dele possa ser feita em nós. Se o seu coração foi tocado por esta mensagem de profundo amor, saiba que aqui é um lugar onde corações são cuidados. Faça parte da nossa família, se inscrevendo na Fonte Eterna. E que o seu comentário seja um bálsamo para quem lê. Deixe uma palavra de cura ou de gratidão para abençoar alguém que precisa se lembrar do poder da cruz e que a Fonte Eterna inunde sempre o seu coração.